Olá, povo amado, povo de Deus, povo santo, que aguarda o cumprimento das preciosas promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só nesse tempo que estamos vivendo, como na sua vinda. Eu quero me desculpar, pedir perdão àqueles que buscaram a mensagem que transmiti online pelo YouTube ontem que eu digo dia 5 de julho de 2020, eu tive que retirá-la porque fiz citação de duas fontes, fiz duas citações, melhor dizendo, na mensagem, e não citei as fontes. Claro que as fontes citadas não me cobraram, não foi isso, mas quando eu ouvi a mensagem depois que terminei a live, eu percebi que não era ético fazer as citações sem citar as fontes. Por isso estou retornando, estou fazendo tudo novamente, a mesma mensagem, claro, a mesma mensagem é impossível, mas o mesmo foco, a mesma ênfase, para desta vez então corrigir aqui a minha falha. Espero que vocês me perdoem e logo, quando eu terminar, eu vou publicar esse vídeo para que todos vocês possam ouvir e ver, e eu agradeço aí por vocês terem entrado em contato comigo perguntando por que eu tirei do ar, tá bom? Foi por isso. Pois bem, então voltando ao assunto, é um assunto empolgante, é um assunto intenso, difícil de ser trabalhado aqui num meia hora, 40 minutos, mas você terá a oportunidade de pesquisar a partir desta ênfase, que na verdade eu quero falar para vocês é sobre a Igreja de Cristo, que somos nós, não é isso? A Igreja de Cristo entre o Cronos e o Kairos. Então, como eu disse, é um tema talvez até meio complicado, por causa das palavras gregas que aparecem, Cronos e Kairos, mas é necessário que eu me expresse dessa forma para que você entenda a diferença entre uma coisa e outra, e à medida em que nós formos trabalhando aqui o tema, você saberá o que é isso. Se já não sabe, eu espero que saiba. Pois bem, Jesus Cristo fez uma afirmação que nos coloca numa situação de conflito no mundo. Em João 17, Jesus afirmou que a sua igreja está no mundo, mas não é do mundo. Assim como ele, Jesus Cristo, não era do mundo. Isso nos coloca, então, numa rota de colisão, de conflitos entre as coisas próprias do mundo e as coisas próprias do reino de Deus. Ou seja, aquilo que é próprio do mundo, onde nós estamos, mas não somos, e aquilo que é próprio do reino de Deus, onde ainda não estamos na plenitude, mas somos. Essas questões que acabam sendo conflitantes para uma igreja que está no mundo, mas não é do mundo, são questões que eu posso trazer aqui alguns exemplos, como os valores. Nós estamos no mundo entre os valores do mundo e os valores do reino. O governo do mundo e o governo do reino de Deus. O trabalho do mundo e o trabalho no reino de Deus. As leis no mundo e as leis no reino de Deus. Os acontecimentos no mundo e os acontecimentos no reino de Deus. O tempo próprio do mundo, e aí sim, o Cronos, e o tempo próprio de Deus de trazer os seus propósitos à existência, que nós chamamos de Kairos. Então já começamos aqui a trabalhar dentro dessas diferenças. Claro que cada uma dessas coisas que eu acabei de citar transforma-se em um assunto próprio para uma discussão, para um estudo. Por isso eu disse que é difícil trabalhar tudo isso, né, nesse curto tempo que nós temos aqui. Quando se fala de tempo na Bíblia, quando nós falamos de tempo na Bíblia, e eu estou falando agora de Cronos, quando eu falo de Cronos, tempo na Bíblia, eu estou falando de um tempo linear, e não de um tempo cíclico. O que é isso, pastor? Quando você pega a carta de Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, além de tantas outras coisas complicadas que ele coloca no pensamento dele, naquela ânsia que ele estava vivendo, da vaidade da vida, tudo é vaidade, ele tem um pensamento, além de pensamentos filosóficos que você encontra ali, você tem também o pensamento com relação ao tempo.
E para o autor de Eclesiastes, o tempo é cíclico, ou seja, ele vai dizer que aquilo que foi voltará a ser, e o que é já foi. Ou seja, tempo para ele, na verdade, é como se fosse uma espiral que as coisas vão se repetindo, as coisas vão e voltam, e isso nunca terá fim. Não é essa a proposta de tempo bíblico. A proposta de tempo bíblico que nós temos é aquela que nós encontramos dentro da própria criação feita por Deus. Quando Deus criou todo o universo, Ele criou também o tempo. O tempo começa ali a existir. Esse tempo caminha, esse tempo segue o seu caminho, trazendo à existência os fatos históricos, as questões históricas, as pessoas, tudo isso que envolve as coisas temporais. E esse tempo tem um fim. Quando esse tempo findar, nós entramos então na eternidade, que não tem mais a mesma conotação, a mesma natureza do Cronos. Então, esse é o Cronos, é esse tempo criado, esse tempo que segue, esse tempo que tem início e tem fim. Trazendo isso para dentro de uma visão mais conceitual, o que seria o Cronos? Então, o Cronos é o tempo que regula a marcha do universo, criado desde o seu princípio até o seu fim. Ainda, nós o contamos, é um tempo que pode ser contado. Por exemplo, agora eu estou contando esse tempo para não me alongar tanto num assunto tão empolgante. Então eu preciso começar e terminar. Então esse começar e terminar marca um período de tempo que eu vou estar aqui falando para vocês e você vai estar me ouvindo com a sua bondade, a sua gentileza. Portanto, nós o contamos. Portanto, esse tempo, Cronos, é mensurável. Ele é mensurável, inclusive, pela ciência. Por exemplo, a ciência pode determinar as estações do ano, quando uma começa, quando a outra termina. A questão do tempo, como temperatura, como chuva, como sol, que vai acontecer, na verdade, a umidade do ar, tudo isso são questões que estão dentro desse tempo e pode ser contado, pode ser controlado e pode ser até mesmo previsível ou pela ciência, né? Agora nós temos o Kairos, já é diferente. O Kairos é o tempo no qual Deus cumpre os seus propósitos. Pode ser mensurável, previsível, apenas profeticamente, não cientificamente. Ou seja, o Kairos é diferente. É quando Deus, na verdade, vai cumprir um propósito dele. Deus tem uma agenda. E essa agenda de Deus será cumprida também no Cronos. Mas não é mensurável, não se pode saber, não é medida por dia, mês e ano, a não ser que Deus revele profeticamente, como nós veremos à frente. Então, nós chamamos esse tempo, que na Bíblia nós conhecemos como plenitude do tempo, como o Kairos, o tempo em que Deus cumpre o seu propósito, o tempo em que Deus, na verdade, interfere no Cronos com uma ação, com um propósito dele. Kairos é usado por Deus para estabelecer a sua agenda, como eu disse, e é também conhecido como plenitude do tempo, como eu disse. A agenda de Deus interfere e surpreende o Cronos. É interessante pensarmos nisso. A agenda de Deus interfere e surpreende o Cronos, mas a agenda do Cronos, essa agenda que nós fazemos no Cronos, ou uma agenda própria do tempo, desse tempo que move o universo, não interfere o Kairos. Não pode, na verdade, ser um obstáculo para o Kairos, pelo contrário. Uma vez que o Kairos é o tempo em que Deus cumpre seus propósitos, ele vai acontecer, quer o Cronos queira, quer não queira, quer a sociedade humana queira, quer não queira. Eu posso trazer para vocês alguns exemplos de Kairos, acontecimentos de Deus ou interferências de Deus no Cronos durante essa história do Cronos, durante o tempo chamado Cronos. Por exemplo, o dilúvio acontecido aí em Gênesis 7, 8, lá nos dias de Noé, é uma interferência de Deus na história, ou seja, é o Kairos entrando na história. Nós temos o nascimento, por exemplo, de Isaac, que nós encontramos no capítulo 18 de Gênesis, verso 14. Ou seja, o nascimento de Isaac foi quando o tempo se fez pleno, na plenitude do tempo. Isaac nasceu.
E esse Kairos de Deus, essa interferência de Deus no Cronos, no nascimento de Isaac, na verdade mostra para nós algumas particularidades do Cronos e do Kairos. Nesse sentido, aqui especificamente, particularidade do Kairos. Ou seja, é verdade, poderia-se mensurar dia, mês e ano que Isaac nasceu, embora a gente não tenha esse registro dessa forma. Mas, com certeza, poderia-se mensurar isso, poderia-se registrar isso, porque ele nasceu no tempo, no Cronos, mas houve uma interferência do Kairos, porque Isaac nasceu de um pai e de uma mãe, Abraão e Sara, já velhos, idosos, não mais férteis. E ainda Sara, mesmo na sua juventude, não era fértil, era estéril. Portanto, o Kairos interfere no Cronos de uma forma surpreendente. Não importa se existem condições viáveis, não importa se o tempo Cronos é viável, não importa, essas coisas não importam para o Kairos. Ou seja, o propósito de Deus se cumprirá, quer as coisas contribuam ou quer não contribuam, quer o Cronos contribua, quer não contribua, quer na verdade as possibilidades humanas contribuam, quer não contribuam. Esse é o tempo de Deus. Nós percebemos ainda um outro exemplo do Kairos de Deus na história do Cronos, quando nós lemos lá em Gênesis 15, capítulo 3, até o 16, aliás, Gênesis capítulo 15, do verso 3 a 16, quando Deus, na verdade, revela, num dos poucos momentos em que Deus revela a sua agenda, abre a sua agenda para um ser humano. Deus abriu a sua agenda para Abraão. Quando Abraão já estava com dúvidas sobre o filho da promessa que ainda não veio, Deus então vai mostrar a Abraão uma agenda. Deus vai mandar Abraão pegar animais, dividi-los ao meio, colocar as partes uma em frente à outra, deixando uma espécie de um corredor no meio dessas partes. Por ali Abraão vai passar e Abraão se cansa, Abraão pega no sono e Deus então faz uma revelação surpreendente para Abraão e vai dizer para Abraão mais ou menos o seguinte: Abraão, saiba que a sua geração será tão incontável como as estrelas do céu. E a sua geração, quando possuirá essa terra, quando a plenitude dos amorreus, quando a medida dos amorreus estiver cheia, saiba ainda, disse Deus a Abraão, que a sua geração será peregrina no Egito por 400 anos, escravizada no Egito. Depois desse tempo, eu vou lá, diz Deus, e vou trazer a sua geração para esta terra, quando a medida dos amorreus estiver plena, estiver cheia. E Abraão, na verdade, teve a revelação do que aconteceria com a sua geração muitos anos à frente. Muitos anos à frente. Então, é uma revelação surpreendente do Kairos de Deus para uma pessoa humana dentro desse propósito de Deus. E isso aconteceu quando Deus chama agora Moisés para trazer de volta todos esses descendentes de Abraão para a terra prometida, para a terra que Deus prometeu. Isso é Kairos. Nós temos um outro momento do Kairos no Cronos, que é a questão do cativeiro babilônico. Então, Jeremias, capítulo 29, verso 10, e ainda nos versos 4 e 7 do mesmo capítulo 29, nós temos ali Jeremias também recebendo uma revelação de Deus sobre o Kairos. Essa interferência de Deus cumprindo seu propósito no Cronos. Quando Jeremias mostrou que o povo de Deus, povo de Judá, seria levado para o cativeiro na Babilônia e depois de 70 anos Deus traria o povo de volta. Ainda acontecimentos que nós podemos entender como Kairos, por exemplo, a encarnação de Cristo. Ninguém sabe, até hoje se discute quando é que foi no Cronos, ou seja, dia, mês e ano que Jesus nasceu, mas nós não temos dúvidas de que ele nasceu. Então, a encarnação de Cristo, o nascimento de Cristo, é um evento do Kairos. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a entronização de Cristo, a volta de Cristo, a descida do Espírito Santo, o julgamento final e os seus eventos, tudo isso são componentes do Kairos, do propósito de Deus, interferindo exatamente no tempo, nesse Cronos. Pois bem, o dilema da Igreja de Cristo no mundo é exatamente como nós falamos no início. É o dilema de viver no mundo entre uma agenda
cronológica e uma agenda no Kairos de Deus. Ou seja, a igreja está no mundo para revelar o mundo, para anunciar o mundo, para mostrar ao mundo que Jesus Cristo virá. E as pessoas precisam aceitá-lo como Senhor e Salvador para não serem julgadas e terem, na verdade, a sua vida dentro de um castigo eterno que nós chamamos e que a Bíblia chama de inferno, essa punição eterna. Mas, pelo contrário, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possa ter a vida eterna. Pois bem, esse é o nosso dilema. Nós, por causa da própria natureza do Kairos, ser uma natureza em que procede de um tempo de Deus, que é diferente da forma como nós contamos o tempo, o Cronos. E você pode ver isso em Pedro, por exemplo, quando Pedro cita para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, na verdade, Deus não tem essa pressa que nós temos por causa de um tempo que está transcorrendo. As coisas para Deus já acontecem na plenitude do tempo. Quando o tempo para Ele for pleno, então o acontecimento vem. E isso às vezes demora muito. Do ponto de vista do Cronos, demora muito. E essa demora faz com que a igreja vá se esquecendo do Kairos e vai se apegando ao Cronos, e vai se apegando cada vez mais ao Cronos, e mais ao Cronos, até ao ponto de nós, na verdade, nos esquecermos como Igreja de Cristo, de uma forma geral, não específica, nós nos esquecermos dos eventos do Kairos e nos apegarmos ao Cronos. A agenda da igreja ser uma agenda completamente cronológica, envolvida pelo Cronos, envolvida pelos aspectos de uma sociedade no mundo. E é o que nós percebíamos, por exemplo, na igreja até, vamos dizer assim, o finalzinho aí de 2019. Essa igreja de Cristo, até esse finalzinho de 2019, estava muito preocupada com a sua própria agenda, com a sua agenda no Cronos, nos seus eventos. Estava preocupada com isso, realizando tudo isso dentro de uma agenda cronológica. Mas, de repente, já no final, nos últimos dias de 2019, início de 2020, nós, como sociedade humana global, fomos surpreendidos, possivelmente, com uma agenda de Deus. Entrou a questão da pandemia. E essa pandemia que veio se agravando à medida em que o tempo foi passando, o primeiro mês, segundo mês, agora vem o confinamento, toda essa discussão que envolve a pandemia do coronavírus, enfim, trouxe a igreja de volta para o Kairos. E a igreja que estava totalmente envolvida com a sua própria agenda, com a agenda do Cronos, começa agora outra vez a repensar o Kairos e começa os líderes e começa os pregadores a usar, na verdade, os seus canais no YouTube, no Facebook, enfim, na rede social, para trazer de volta mensagens fundamentadas no Apocalipse, livro da Revelação, fundamentados no livro de Joel, em outras literaturas apocalípticas, mostrando, na verdade, que o tempo de Deus está próximo. Ou seja, a igreja voltou-se outra vez para dentro de uma agenda do Kairos e esqueceu-se um pouco da agenda do Cronos, mas por causa de um evento que a surpreendeu, por causa de um evento que surpreendeu o mundo, por causa da natureza desse evento, sem explicação, que muitos não sabem exatamente como fazer e como lidar com ele, e está bastante confuso para todos nós. Enfim, ou seja, isso traz de volta a igreja para essa reflexão do tempo em que Deus está cumprindo os seus propósitos. E faz a igreja esquecer-se um pouco, confinada, perdendo, na verdade, a possibilidade, nesse tempo que foi proibido, de estar envolvida no templo, tendo que fazer cultos presenciais com máscaras, uma dificuldade que nós não tínhamos, o abraço, o aperto de mão, isso que faz, basicamente, a igreja, o comportamento que marca o comportamento da igreja, perdemos isso e começamos, na verdade, a questionar tudo isso, porque essas perguntas, e começamos a pensar outra vez no Kairos, começamos a pensar outra vez nesse tempo de Deus, nessas questões que envolvem o tempo de Deus. Pois bem, eu queria trazer 2 textos aqui para trazer uma reflexão um pouco mais clara a respeito do Kairos e do Cronos.
E a primeira que eu vou trazer para vocês, o primeiro texto que eu quero trazer para vocês, biblicamente falando, para você entender isso melhor, é de Atos, capítulo 1, verso 6 e verso 7. E eu queria que você prestasse atenção no que nós vamos ler. Por exemplo, verso 6, do capítulo 1 de Atos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Os discípulos, então, tempo aqui, quando os discípulos se referem, restaurarás tu neste tempo, a palavra tempo aqui é cronos. Portanto, os discípulos estão perguntando a Jesus o seguinte: Senhor, qual é o dia, o mês e o ano? Será exatamente nesse tempo, cronos, nesse dia, nesse mês, nesse ano, que tu vais restaurar o reino a Israel? No entendimento dos discípulos? Ou seja, os discípulos querem saber a data em que Jesus fará isso. Cronos. E a resposta de Jesus é surpreendente quando ele diz: e disse-lhes: não vos pertence, ou não vos compete saber, ou não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, Jesus está respondendo. Tempo e estações são duas palavras que ele está usando na versão que eu estou usando aqui, que é uma versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. No texto, então, você tem duas expressões ou duas palavras usadas por Jesus para mostrar aos discípulos tempos e estações. Então ele está dizendo, verso 7 do capítulo 1 de Atos, novamente: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações. É surpreendente quando você faz uma pesquisa na língua original aqui de Atos, que é o grego, você vai perceber que quando Jesus fala tempos, ele está falando cronos. E quando ele fala estações, ele está falando kairos. Então, uma leitura colocando essas palavras conforme o grego seria mais ou menos assim: e disse-lhes: não vos pertence saber o cronos ou o kairos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, esta é uma dimensão do kairos de Deus. Ou seja, ele estabeleceu pela sua própria autoridade, pelo seu próprio poder. E ele não quis revelar, e Jesus não vai revelar exatamente porque é algo que pertence a Deus. E ele sabe quais seriam, na verdade, as implicações de revelar algo dessa natureza. Portanto, tempos e estações, cronos e kairos. Quando nós agora nos voltamos para 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 1, nós encontramos o seguinte: Paulo dizendo à igreja, exortando a igreja de Tessalônica, ele vai dizer o seguinte: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Novamente, Paulo está usando aqui as mesmas expressões que Jesus utilizou em Atos capítulo 1, verso 7. Tomando por base esta versão que eu estou utilizando. Mas se você, qualquer que seja a versão, se você for procurar a palavra no original grego, você vai encontrar tempos como cronos e estações como kairos. E aqui a coisa fica muito mais interessante porque a igreja em Tessalônica está sendo exortada por Paulo a dizer: olha, mas irmãos, acerca do kairos e acerca do cronos, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Paulo não revela quando será o dia do Senhor, mas ele está dizendo que o dia do Senhor virá, e a característica dessa vinda é virar como ladrão de noite, como Jesus já havia dito no capítulo 24 de Mateus. Portanto, é uma revelação que não está envolvida na característica do cronos, porque não traz data, dia, mês e ano, mas está de acordo com o dia do Senhor, a plenitude do tempo, quando o Senhor virá. E ele virá como um ladrão à noite. Pois bem, como a minha intenção aqui é trazer um pouco mais essa reflexão para dentro de uma visão mais ampla desses acontecimentos que precederão a volta de Cristo, que marcarão a volta de Cristo, então eu estou me apegando mais à versão
ou mais ao texto de 1 Tessalonicenses 5:1 e de 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, que na verdade discutem esse tema da volta de Cristo com mais propriedade para eu trabalhar aqui. Por exemplo, nós temos então, voltando agora a nossa visão para a igreja em Tessalônica, ou as cartas que Paulo escreveu às igrejas de Tessalônica, nós temos uma expressão em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 6, onde o apóstolo Paulo coloca a seguinte expressão: próprio tempo. Eu vou pegar aqui capítulo 2, verso 6 de 2 Tessalonicenses para mostrar para vocês o que eu estou dizendo. Diz assim o verso 6: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo. Quando eu pesquiso essa expressão, a seu próprio tempo, também no grego, nós vamos encontrar a palavra kairos. A seu próprio tempo. Não tem dia, mês e ano, mas a seu próprio tempo. Ou seja, também ali eu encontro a palavra kairos. Então, eu estou agora querendo trabalhar com vocês quais são os acontecimentos que precedem a volta de Cristo, que precedem o dia de Cristo, que marcarão a volta de Cristo. Pois bem, eu separei então 5, dentro das cartas aos Tessalonicenses, 5 eventos que precederão a volta de Cristo. E eu quero trabalhar com vocês exatamente nesses 5 eventos. Pois bem, o primeiro evento que nós temos é a revelação do homem do pecado ou operação do erro. É a mesma coisa. E aí você tem 2 Tessalonicenses 2, verso 3, verso 8 e verso 11 tratando disso. Desse primeiro evento, que é a revelação do homem do pecado ou a operação do erro. Depois você tem o segundo evento, remoção da resistência. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 a 7. Ou seja, é necessário que aquilo que está resistindo seja removido do meio, para que o evento chamado kairos, esse evento da volta de Cristo aconteça. Depois nós temos 3, o terceiro evento, paz e segurança globais. 1 Tessalonicenses 5:3, e nós temos dentro dessa visão aquilo que Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, quando ele diz, quando o mundo estiver casando e dando-se em casamento. Ou seja, aqui Paulo traduz isso, ou fala disso, como um período de paz e segurança, 1 Tessalonicenses 5:3. Quando Paulo fala desse período de paz e segurança, o apóstolo Paulo coloca algo surpreendente para nós, que eu não vou trabalhar com vocês hoje aqui, mas eu volto a falar disso numa outra mensagem, num outro estudo. Paulo fala algo surpreendente, que me surpreendeu quando eu dei atenção mais apropriada a esse texto. Ele diz que essa paz e segurança global, ou globais, será de acordo com a eficácia de Satanás. Capítulo 2, versos 8 até 12 de 2 Tessalonicenses. Ou seja, a paz e segurança de que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:3 será segundo a eficácia de Satanás. Então não é a paz e segurança que Jesus oferece, mas é uma paz e segurança segundo a eficácia de Satanás. No quarto evento que precede a volta de Cristo, nós temos 2 Tessalonicenses 5:3, a apostasia, que Jesus chama de grande apostasia. E aqui o apóstolo Paulo chama de uma grande apostasia também, no capítulo 2, verso 3 de 2 Tessalonicenses. Pois bem, o último evento que nós temos, que nós encontramos em 1 Tessalonicenses 5:3 e em 2 Tessalonicenses 2:8, é a repentina destruição. Então haverá repentina destruição. Quando todos estiverem dizendo paz e segurança, haverá repentina destruição. Jesus fala disso com relação quando todos estiverem casando-se e se dando em casamento. Haverá então a volta do Filho do Homem, a volta do Filho do Homem repentinamente. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo, repentinamente, Jesus fala, e o apóstolo Paulo diz que haverá repentina destruição. Ou seja,
Jesus fala que assim como o relâmpago pode ser visto do Ocidente ao Oriente, cruzando, na verdade, toda essa abóbada celestial. Assim como o relâmpago num piscar de olhos, não é isso? Ainda que possa ser medido no Cronos, mas nesse piscar de olhos, na verdade, ainda que essa rapidez da luz, Jesus então faz uma comparação, assim será a vinda do Filho do Homem, quando ninguém espera. Pois bem, eu quero trabalhar então com vocês de uma forma mais acurada sobre cada um desses eventos, de uma forma mais apropriada sobre cada um desses eventos. Então, o primeiro evento, a revelação do homem do pecado ou a operação do erro. 2 Tessalonicenses 2, 3, 8 e 11. Ou seja, aqui é onde eu deixei de dar a fonte de uma das citações que fiz na mensagem anterior e eu vou dar a fonte para você. Porque é muito importante que nós conheçamos essa fonte, é muito importante até que você pesquise e leia todo o artigo que fala disso, porque é muito intenso e muito explicativo, muito elucidativo, uma exegese, para mim, perfeita do texto, que para mim era muito confuso. Quando se fala dessa revelação do homem do pecado, a operação do erro, que é a mesma coisa, segundo Tessalonicenses 2, 3 e 11, nós entendemos que existe então, como diz o apóstolo Paulo, que o homem do pecado, a operação do erro, já opera entre nós. Contudo, haveria algo que o detém. Ele não opera com a sua plenitude, porque há algo que o detém. Essa forma como nós lemos o texto nos leva, na verdade, a pensarmos na seguinte pergunta: o que é que está detendo a revelação plena do homem do pecado ou da operação do erro para que Jesus Cristo volte? Mas no artigo que eu li, e aqui eu vou te dar a fonte é essa, num blog chamado Apologia Judaica. Depois você pesquisa lá, o blog é Apologia Judaica. Você tem lá um texto muito bonito com o seguinte título: Desmascarando a restrição de quem o detém. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, 6, 7, e esse texto foi publicado em 18/10/2009. Portanto, está aí para você a fonte nesse blog, Apologia Judaica, Desmascarando a Restrição de Quem o Detém, e você poderá ir lá e pesquisar e ler para você entender. Pois bem, por que eu estou trazendo essa fonte e citando essa fonte? Exatamente porque eu fui surpreendido por ela. Porque na elaboração, na exegese, na explicação que os autores desse blog fazem, aqueles que estão escrevendo o artigo fazem desse texto da operação do erro, da manifestação, da revelação do homem da iniquidade, eles invertem a questão. Na verdade, eu concordo plenamente com o que eles disseram, porque o que Paulo tem em mente é trabalhar com relação a ensinar a igreja em Tessalônica ou falar da igreja, esclarecer a igreja de Tessalônica sobre a volta de Cristo. Não é sobre a vinda do homem da iniquidade, mas é sobre a volta de Cristo. Então, na verdade, o que está sendo detido, o que está sendo impedido por enquanto, é a volta de Cristo. E ele me faz ler o texto, então, o artigo me faz ver isso com clareza. Então, inverte-se a situação. Quem está, na verdade, não retardando do ponto de vista de uma força capaz de fazer isso, mas dentro do próprio plano de Deus, dentro do próprio Kairos de Deus, quem está, na verdade, impedindo a volta de Cristo é exatamente a manifestação plena do homem da iniquidade. Portanto, o primeiro evento é esse. É necessário que o homem da iniquidade se manifeste com todo o seu poder da maldade, segundo a eficácia de Satanás, para que Jesus Cristo possa voltar. Preste atenção, esse impedimento que está agora causando, quem sabe, a aparição do homem da iniquidade, o homem do pecado com todo o poder da iniquidade, não é algo exterior ao próprio homem da iniquidade, ao homem do pecado, mas é algo, na verdade, próprio dele, interior a ele. Não há uma força exterior, mas é interior.
Ou seja, o mundo está sendo preparado para que ele possa se manifestar de forma global com toda a eficácia do diabo, com todo o poder da maldade, da operação do erro. E isso está sendo feito. Portanto, é necessário que esse homem da maldade, a operação do erro, se manifeste na sua plenitude, com toda a eficácia do poder do diabo, para que então Jesus Cristo volte. Ok? Então aqui houve uma inversão, quando nós estamos pensando que a igreja precisaria ser arrebatada, que o Espírito Santo deveria sair do mundo para que o homem da iniquidade se manifestasse, a operação do erro se manifestasse na sua plenitude, em toda a eficácia do diabo. E aí vinham as diversas possibilidades. Então, o que está atrapalhando? O que está impedindo que ele se manifeste, o homem da iniquidade? Uns diziam a presença do Espírito Santo no mundo, a presença da igreja no mundo. Então, falava-se do arrebatamento da igreja, na verdade, para que o homem da maldade se manifestasse. Mas eu não tenho respaldo nenhum para dizer isso. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que Paulo está explicando à igreja em Tessalônica a respeito da volta de Cristo. E existem alguns impedimentos que ainda estão retendo a volta de Cristo dentro do próprio plano de Deus, do Kairos de Deus. E um desses impedimentos, o primeiro deles, é a manifestação do homem da iniquidade com todo o poder da eficácia do diabo. Quando isso acontecer, então, na verdade, o tempo começa a marcar o fim, ou seja, o Kairos começa, na verdade, a ser um pouco mais acelerado e a volta de Cristo começa a vir. E isso está acontecendo na sociedade global. Existe uma ideologia satânica que vai ser implantada no mundo por um líder mundial, e eu creio dessa forma. E essa ideologia está sendo trabalhada consciente ou inconscientemente por aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E essa ideologia está sendo trabalhada basicamente em todos os países do mundo. Até países que nós pensávamos que fosse uma coluna de resistência para essas ideologias estão sendo abalados, como, por exemplo, os Estados Unidos. O mundo está sendo preparado para que o homem da iniquidade possa agir com toda a eficácia de Satanás, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, esse é o primeiro evento. Se você quiser compreender melhor o que eu falei, porque o tempo aqui é curto, vá lá e leia no blog que eu citei, Apologia Judaica, e você verá, tá bom? Depois você tem o segundo evento, que eu já falei sobre ele, que é a remoção da resistência, que, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7, que é exatamente o que está escrito no artigo que eu citei para vocês. Ou seja, a remoção da resistência é exatamente aquilo que está ainda impedindo que Jesus Cristo venha. E esse impedimento é nesse momento, a não execução na sua plenitude da maldade desse homem da maldade. Ou seja, ele não está ainda agindo no mundo na plenitude da sua maldade. É necessário que ele haja, é necessário que ele encontre tempo fértil para isso, como diz o apóstolo Paulo, até na expressão kairos que eu falei, ou seja, a seu próprio tempo. É necessário, então, que ele encontre a eficácia de Satanás, só vai estar existindo no mundo, agindo no mundo, a seu próprio tempo, no Kairos. Então, esse é o tempo de Deus. Então, a própria ação do diabo no mundo, com todo o seu poder, vamos dizer assim, a sua eficiência, está dentro do propósito de Deus. E não simplesmente um propósito à parte do propósito de Deus. Então, essa resistência, quando nós colocamos para vocês, muda completamente o assunto aqui, muda a interpretação que eu tinha a respeito de quem estava impedindo o homem da maldade, e eu passo a enxergar, na verdade, o impedimento à volta de Cristo. Depois eu tenho a terceira questão, que é a paz e segurança globais. Interessante. 1 Tessalonicenses 5,3. Essa paz e segurança globais será implantada exatamente pela eficácia de Satanás, pelo esse homem da maldade, por esse homem do pecado, a operação do erro. E aqui eu volto-me agora para a segunda fonte. Eu ouvi uma mensagem de um pastor, e foi exatamente o que eu falei,
e eu não me lembrava o nome do pastor, mas eu ouvia uma mensagem de um pastor, e agora sim eu tenho o nome dele, é o pastor Osiel Gomes. Infelizmente eu não tenho o título da mensagem, não consegui encontrar, mas ele está no YouTube, você pode procurar lá, Osiel Gomes, pastor Osiel Gomes, e quem sabe você vai achar exatamente essa mensagem. Nessa mensagem ele coloca uma coisa que eu pensava, ensinava no seminário, e encontrei alguém que conseguiu, na verdade, expressar isso de uma forma bem clara numa mensagem que ele pregou. E lá nessa mensagem, ele está mostrando exatamente a questão de quem é o anticristo. Daquele número que nós, na verdade, aprendemos que seria a marca da besta, o 666. E nós aprendemos, na verdade, nessa confusão toda, afinal de contas, que marca é essa, que marca é essa? E a marca vai ser colocada na testa, a marca vai ser colocada na mão, vai ser implantada um chip, enfim, quem não tiver o chip, quem não tiver a marca não poderá comprar, não poderá vender, enfim, como diz a palavra de Deus. Mas o pastor Osiel Gomes traz uma interpretação interessante, mostrando que não é bem assim. Não tem marca nenhuma física, não há marca nenhuma expressa dessa maneira, e ele traz isso para dentro de uma interpretação do número 6, dentro de uma visão do alfabeto hebraico, onde as letras do hebraico simbolizam números, ou podem ser também traduzidos por números. E o número 6 é o número do homem. E ele vai mostrar, na verdade, que existem 3 agentes do mal nesse processo do anticristo. E esses são, na verdade, os 3, o falso profeta, a besta, deixa eu me lembrar aqui do outro, o falso profeta, a besta e o próprio anticristo. Ou seja, são 3 pessoas distintas e que elas estarão trazendo, na verdade, em si, cada uma delas, essa simbologia do número 6, o número do homem. E que dessa maneira, então, se faz 666. Cada um deles é 666. Não exatamente uma marca específica que vai ser colocada em nós. Aí eu trago agora a interpretação que sempre eu ensinei no seminário, mostrando que essa interpretação, a partir daquilo que eu penso, vem a partir da igreja, a partir de Cristo. Ou seja, a igreja de Cristo. Para mim não haverá marca nenhuma, mas essa marca é uma profissão de fé, não uma marca física, mas uma profissão de fé. Aqueles que estiverem debaixo da ordem, debaixo desta paz e segurança promovida pelo anticristo, estará, na verdade, completamente profetizando a sua fé ao diabo, a Satanás. Vai dizer, Satanás é o Senhor. Mas aquela igreja, a igreja de Cristo que estiver nesse tempo no mundo, naquele tempo no mundo, terá uma outra profissão de fé. E a profissão de fé da igreja será Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, a igreja, nesse período de paz e segurança estipulado, implantado por Satanás, essa igreja não estará vivendo essa paz, porque não é essa paz que Cristo oferece. Então eu trago aqui um exemplo para vocês. Suponhamos que você esteja vivo naquele tempo, de paz e segurança implantada pelo anticristo. E suponhamos que você entre num supermercado para fazer a compra. E você compre lá tudo aquilo que você necessita para a sua família. E quando você chega no caixa para pagar, você encontra lá um agente desse anticristo. E ele está ali exatamente para isso. E quando você estiver pagando, ele vai te perguntar, quem é o seu Senhor? É um exemplo que eu estou te dando. Quem é o seu Senhor? E você responderá, ou o meu Senhor é Jesus Cristo é o Senhor, ou você responderá, Satanás é o Senhor. Se você responder Satanás é o Senhor, você passará livremente. Mas se você responder Jesus Cristo é o Senhor, você terá que deixar ali a sua compra ou voltar e colocar tudo outra vez dentro do supermercado e talvez você sairá dali, talvez, mas sairá sem nada e chegará na sua casa sem nada, porque você, na verdade, não confessou o diabo como seu Senhor, mas Jesus Cristo como Senhor. Ou seja, a marca
Não é nada físico, a marca está lá dentro do seu interior, a marca é aquela que está no seu coração e nos seus lábios, é a sua confissão de fé, como diz a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 10 da carta aos Romanos. Pois bem, esse é o primeiro evento que nós estamos explicando, ou seja, o homem do pecado, e essa implantação desse tempo de paz e segurança. E agora, essa terceira questão, a paz e segurança como evento precedendo a volta de Cristo. E nós, na verdade, se estivermos vivos naquele tempo, precisaremos enfrentar isso com toda a fé, com toda a segurança, ainda correndo o risco de não podermos comprar, não podermos vender, passarmos fome, vermos os nossos familiares famintos ou, quem sabe, até morrendo. Mas ainda assim, dizermos Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a grande tribulação que talvez boa parte da igreja não quer passar, mas não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão do kairós de Deus. Eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Pois bem, temos a quarta questão, o quarto evento que marca a volta de Cristo, que antecede a volta de Cristo, que é uma grande apostasia. E mais uma vez o assunto se torna polêmico, porque essa grande apostasia diz respeito à apostasia da igreja e não do mundo, porque o mundo já é apóstata. Então é a apostasia da igreja. E nessa apostasia da igreja a gente fica pensando, mas como? Jesus Cristo explica isso no capítulo 24 de Mateus, quando ele diz que se aquele tempo não fosse abreviado, até o amor de muitos se esfriaria. Ele fala dessa apostasia. Ele está falando da igreja. Agora, eu não estou aqui dizendo que os eleitos, aqueles que foram eleitos, vão apostatar, porque eu não tenho como falar isso. Mas eu posso dizer que a igreja será uma igreja onde muitos apostatarão. Talvez aquele homem que você olha para ele hoje e diga, olha, esse é um homem de Deus, ele seja um dos apóstatas. E aquele que talvez não seja tão influente, não é um pregador tão influente, mas é um homem de Deus, não será o apóstata. Ou seja, a apostasia vai alcançar a igreja, porque a igreja desse tempo é constituída por trigo e joio. E você não sabe quem é trigo e quem é joio. Então, se você estiver vivo naquele tempo, você vai ver muitos dentro da igreja voltando-se para o anticristo e confessando o anticristo como Senhor. E perseguindo a igreja a qual eles pertenciam, ou quem sabe nunca pertenceram. Pois bem, a apostasia, essa grande apostasia, que nós até pensamos que ela já começou, vai marcar também esses últimos dias que precedem a volta de Cristo. E finalmente, quando tudo isso vier acontecendo, nós temos o acontecimento final, que é a repentina destruição. Quando todos estiverem dizendo paz e segurança, então haverá repentina destruição. Portanto, igreja, como é que nós devemos viver nesse tempo? Como é que nós devemos viver nesse tempo chamado Cronos, aguardando o kairós de Deus? O apóstolo Paulo diz para nós em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 4 até o verso 24. Ele diz que a igreja deve viver no Cronos, aguardando o kairós como filhos da luz, vigilantes, sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor, vestidos do capacete da esperança, da salvação, exortando-nos e edificando-nos mutuamente, estimando e obedecendo os seus líderes, admoestando os desordeiros, consolando e sustentando os fracos, sendo pacientes, com regozijo, orando sem cessar, com gratidão, não apagando o Espírito Santo, não desprezando as profecias, examinando tudo e retendo o que é bom, abstendo-se da aparência do mal. É uma longa e extensa e intensa lista que você encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, dos versos 4 a 24. Volte lá depois, dá uma lida com calma e entenda qual deve ser o seu comportamento aguardando o kairós de Deus enquanto nós estamos nesse tempo, vivendo o kairós de Deus no Cronos. Que você possa refletir sobre isso. Que o Espírito Santo possa completar no seu coração tudo aquilo que eu disse para você. Que a sua agenda como igreja, que a minha agenda como igreja, possa ser, a minha e a sua, possam ser agendas de acordo com o kairós.
que possam ser agendas que estejam trazendo para essa população do mundo esses acontecimentos de Deus na história, as interferências de Deus no Cronos, fazendo com que nós, como cooperadores de Deus, possamos estar revelando ao mundo aquilo que vai acontecer ou que talvez já esteja acontecendo. Quem sabe Deus tenha colocado a igreja e o mundo nessa pandemia para que a igreja voltasse os seus olhos para o Kairos e se esquecesse um pouco do Cronos. Deus é misericordioso até nisso e nós precisamos prestar atenção nisso. Que Deus te abençoe, que você comece a prestar mais atenção nos ambientes, nos momentos, nos eventos, naquilo que tem mais característica do Kairos, e se liberte mais, e se liberte um pouco mais desse Cronos que nos aprisiona tanto nesse mundo. Que Deus te abençoe. Fique na paz.